Que os Estados Unidos é uma das democracias mais pioneiras do mundo, todo mundo já sabe. Talvez as coisas poderiam ter sido um pouco diferentes de fato. Ainda mais levando em conta que muitas pessoas queriam que Washington fosse literalmente o rei do país. Mas o mesmo já sabia os problemas que um poder absolutista poderia acarretar na estrutura de uma nação. Hoje realizaremos um estudo sobre a história anedótica do homem que se autoproclamou o rei dos Estados Unidos, o britânico Joshua Norton de São Francisco. Em sua infância, a família de Joshua se muda do Reino Unido para a África. Lá seu pai conseguiu montar um pequeno império no que diz respeito ao comércio de partes marítimas. Enriqueceu vendendo isso. Em 1848, seu pai morreu, o deixando uma herança e negócios a continuar. Mas Joshua preferiu viajar pelo mundo ao invés de continuar os negócios de seu pai, passando até mesmo pelo Brasil em suas viagens. Em sua chegada aos Estados Unidos, estima-se que Norton continha por volta de $40.000 em sua posse, o equivalente a 2 milhões de dólares hoje em dia. Meu amigo, dinheiro tinha valor naquela época. Enfim, o britânico prosseguiu para a Califórnia no período da Gold Rush, a corrida do ouro. Investiu no ramo imobiliário e estava entrando em um período de ascensão econômica e financeira. Naquela época, ele era frequentemente visto jantando em restaurantes caros, andando com pessoas também de poder aquisitivo alto, e estava de certa forma entrando para a elite da Califórnia. Estava nos clubes certos, com as pessoas certas e investindo nas coisas certas. Porém, infelizmente caiu em um golpe especulativo sobre o arroz, que prometia a monopolização completa deste comércio, o que o fez perder grande parte de sua herança. Na década de 1860, ganhou até mesmo uma pequena fama de herói quando pulou no meio de um grupo de anti-chineses e chineses que estavam prestes a brigarem. Os repreendeu e os mandou rezarem para pedirem perdão a Deus pelos seus pecados xenofóbicos. É fato que se pode observar que, com o seu declínio financeiro e social, sua sanidade também foi se esvaindo. Porém, Norton ainda possuía um grande senso de integridade e justiça. Posteriormente, tentou ingressar em uma carreira política, porém o Congresso nem mesmo colocou seu nome nas votações, assim talvez o fazendo descarrilhar de vez mentalmente. Não tancou o Congressil. Então, após um grande período de reclusão e isolamento, Joshua apareceu repentinamente em público, vestido como um veterano de guerra, mesmo sem nunca ter lutado em uma, e se auto-intitulando o Imperador dos Estados Unidos. Sua primeira ação como tal foi exigir que todos os representantes de cada estado dos Estados Unidos comparecessem no Hall de Música de São Francisco para que algumas leis e valores da Constituição americana fossem alterados. Bem, já é de se esperar, né? Mas infelizmente isso nunca aconteceu, já que nenhum representante deu moral para ele naquela época. Obviamente, ele nunca foi coroado oficialmente como imperador, porém suas aparições em jornais e a própria presença dele na rua em si acabaram ganhando muita popularidade entre os moradores locais. De certa maneira, ele acabou virando um meme. Muita gente o via como um louco. Convenhamos que é uma visão completamente justificável pelas suas ações. Porém, grande parte ainda gostava dele. Acabou se tornando um ícone local de certa maneira. As pessoas começaram a realmente gostar dele. Ele era um cara gente boa. Era um louco gente boa. Também fazia diversas ações sociais, como patrulhar junto com a polícia, ajudar nos reparos de esgoto e nas ruas de cidades como um todo. Foi ficando cada vez mais conhecido devido às suas ações sociais e acabou ganhando uma fama ainda mais positiva. Era chamado para restaurantes, concertos musicais e diversos eventos como uma forma de chamariz, onde era constantemente aplaudido por todas as pessoas presentes. Realmente se tornou uma espécie de celebridade local na Califórnia. Com a realização das ferrovias, São Francisco teve um grande aumento de turistas e circulação de pessoas, o que também beneficiou o rei, já que de certa forma ele acabou se tornando uma grande atração turística, aumentando ainda mais sua fama para fora das fronteiras de onde era seu domínio. Criou até mesmo uma moeda de troca para si mesmo, chamada Norton Notes. Obviamente naquela época essas notas não possuíam valor econômico nenhum atrelado a si, porém eram aceitas em estabelecimentos de São Francisco. Convenhamos que na verdade era mais porque os comerciantes gostavam dele e aceitavam como favor do que qualquer outra coisa. A parte interessante é que essas notas existem até os dias de hoje e atualmente são itens de colecionador, podendo valer até mesmo mais de $300.000. Em 1876, Dom Pedro II foi para a Califórnia e ficou hospedado no Palace Hotel. O encontro dos dois imperadores sempre foi um assunto nebuloso no que diz respeito à veracidade e provas. Porém, existem registros que indicam que os dois se encontraram nesse hotel, supostamente tomaram chá e conversaram por mais de uma hora. Perto do fim de sua vida,
tentou entrar em contato com o governo dos Estados Unidos novamente, demandando que os partidos republicanos e democráticos fossem extinguidos para o bem do país, algo que novamente não teve resposta alguma. Também mandou uma carta para a rainha Victoria da Inglaterra, sugerindo um casamento entre os dois para fortalecer os laços entre os Estados Unidos e a Inglaterra. Porém, nunca obteve resposta. Tomou o ghosting, levou bloco. Somente o rei do Havaí, Kamehameha V, sim, o nome do cara é literalmente Kamehameha, o reconheceu como verdadeiro imperador dos Estados Unidos, provavelmente como uma forma de afrontar o governo do país. Mas na real, nem mesmo o próprio Joshua ligou muito para esse reconhecimento. Foi então que, em 1880, a headline da primeira página do principal jornal de São Francisco anunciou a tragédia: The King is Dead. Foi um dos maiores funerais da região, com mais de 30 mil pessoas marchando para homenagear a vida do rei. A pergunta que fica é: quais as implicações dessa história e o que ela pode nos trazer? Bem, sem sombra de dúvidas é uma história muito interessante sobre uma das várias personalidades excêntricas que já existiram em nosso mundo bizarro. Apesar de ser considerado insano e nunca ter sido devidamente levado a sério pelo governo, Joshua possuía um grande senso de justiça e fazia o que considerava certo no final das contas, recebendo muito afeto daqueles que o conheceu. Apesar de ter uma vida exótica, foi decente e respeitável. Pois bem, gente, o vídeo vai ficando por aqui. Caso tenha gostado do vídeo, caso ele tenha sido informativo para você, ou ao menos tenha te entretido de alguma maneira, considere deixar seu like e seu feedback nos comentários. Acredito que o melhor jeito de encerrar este vídeo é do mesmo jeito em que o jornal que sua morte foi divulgada encerrou seu artigo. Apesar de ter sido considerado um louco por muitas pessoas, Joshua, enquanto viveu, nunca roubou, matou ou expulsou alguém de seu país. O mesmo pode ser dito em relação a outras pessoas que realmente ocuparam seu cargo de imperador?